Olá, amigos. Este é o programa Saúde em Pauta, mais uma edição desse programa que é voltado para a saúde, para estudar todos os aspectos ligados ao bem-estar, à medicina. E esse programa ele é uma emanação da União Planetária, do Núcleo de Saúde da União Planetária. E como sempre eu trago convidados, e hoje eu tenho assim realmente uma imensa satisfação de trazer aqui uma pessoa fantástica. Acabamos de ver assim uma explanação maravilhosa sobre um aspecto da homeopatia interessantíssimo conhecer. Nós sabemos que a homeopatia ela é uma medicina voltada para a pessoa. Sabemos que a veterinária também usa homeopatia, mas acho que vocês não sabiam que também serve para plantas. Então eu trago aqui a doutora Miriam de Amorim. Ela é médica, ela é formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito bem tê-la aqui, colega. Muito bom tê-la aqui. E nós vamos falar um pouquinho sobre essa coisa chamada agro-homeopatia, quer dizer, as plantas também merecem homeopatia, não é? Fala um pouquinho assim de como começou, que ideia é essa? A planta responde meio à homeopatia? Na realidade, isso tudo começou com um projeto de mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na área de produção, ambiente e saúde, pelo Núcleo de Estudos da Saúde Coletiva, em que eu tinha uma proposta com esse trabalho, com os fatores de auto-organização, de desintoxicação dos trabalhadores. Então, na proposta do mestrado, a universidade colocou a problemática de que se a gente estaria desintoxicando os agricultores, eles poderiam, por essa razão, se achar no direito de usar mais agrotóxico e a gente, ecologicamente, estaria fazendo um caminho desviado, né? Então, nós pensamos, como já tínhamos tido resultados em plantas, né, durante esses anos, foram 25 anos de pesquisa em cima dessa proposta de uma auto-organização mais profunda do ser, a gente pensou em levar essa questão também para a agricultura. Então, como o meu projeto de mestrado era com a observação da saúde dos agrônomos na região serrana, os agrônomos da Emater acharam a proposta interessante e fizeram o contato com o Elcimar Reis, que é o agricultor que se propôs a começar esse projeto, primeiro com canteiros experimentais, em grupos de ensaio experimentalmente corretos, com canteiros ao acaso. E aí a gente começou a ver que realmente tinha um resultado muito bom. O agricultor foi desintoxicado, também passou por um processo muito profundo, então ele foi vendo nele, na própria família, nos animais, né, e depois o pezinho de jiló também, tudo que nunca conseguiam colher e começaram a colher sem agrotóxico, e ele então, com o correr do processo, passou a acreditar que poderia colher numa proposta de uma produção mais ampla, né? A gente deixou que todo o processo corresse de forma espontânea, respeitando o movimento de cura dele, né? Que é muito lindo você ver a pessoa fazer toda a sua trajetória, né? De consciência dentro do processo de cura, dele com ele mesmo, dele com a família dele com a propriedade, com a terra, né? E aí, ao longo desses 3 anos, a universidade foi vendo os resultados desse trabalho na pesquisa básica em ratos, das intoxicações por organofosforados, que são os agrotóxicos, intoxicações graves, que esses agentes são altamente letais. A gente provava que salvava os ratinhos de solventes, de agrotóxicos. E aí a universidade, então, foi apostando também nesse projeto com a agricultura, porque via que os resultados também aconteciam a nível das plantas. E hoje esse agricultor, a gente fez então esse filme que está sendo veiculado para fora do país já, né? A Unesco, inclusive, já recebeu, né? E o agricultor, nós já temos aí há uns bons meses, já depois da filmagem, ele segue colhendo em larga escala. E o que a gente tem observado é que à medida que o agricultor vai aplicando esse método, porque é um método homeopático específico, não é uma qualquer, né, uma homeopatia clássica, ela tem toda uma metodologia, o terreno, né, vai se tornando cada vez mais protegido. O que a gente observa é que se cria um campo eletromagnético de proteção. No filme eu coloco muito claramente isso. A gente tinha problemas lá graves com mosca branca. Eram nuvens de mosca branca. Então a gente entrava na plantação, não podia abrir a boca que a mosca... E a mosca branca provoca o que na planta?
ela coloca um determinado parasita e aí começa a dar a doença. E ela fica, que aspecto que ela toma, que ela assume com essa... sabe qual é a doença da planta que não, acontece? isso especificamente e como é que não ela vou saber. fica? Ela começa a perder produtividade e vai murchando. E aí, com isso, você identifica o remédio homeopático exatamente. segundo aquela característica. Não, aí eu vou aplicar o meu método. Eu só método. aplicava o método dos fatores de auto-organização. Então, nós estávamos trabalhando numa fase inicial, a gente observar, porque como eu trabalho com humanos, eu não tinha experiência de qual potência medicamentosa seria mais adequada para um pé de alface, para um pé de tomate. Então, isso que a gente levou um ano. Então, por exemplo, potências altas não são adequadas para plantas, elas não ficam bem, elas não crescem, elas não, né? Então fomos ajustando os canteiros, um após o outro, né? E até que fomos a potências baixas, as plantas respondiam melhor, o crescimento era mais efetivo. E aí a mosca branca estava lá. Nós estávamos aplicando uma determinada potência. Quando eu passei daquela potência para uma potência acima, isso foi muito impressionante, que em 3 horas, realmente, elas desapareceram e nunca mais retornaram àquela. Curioso, enquanto que à volta, os agricultores convencionais ficam desesperados com mosca branca, estão desesperados. Ele parece que está numa redoma protegido. E ele é muito interessante, porque hoje ele já acha aquilo tudo muito natural. Miriam, nossos telespectadores nem todos são médicos homeopatas. Explica um pouquinho, então, qual é a diferença entre potência baixa e alta, só para o pessoal se posicionar? O medicamento homeopático, na realidade, são remédios da natureza, são elementos da natureza, em que o Hahnemann, que foi o criador da homeopatia, identificou um método de liberar energia. Na verdade, é um tipo de energia atômica. Você tem um trabalho no campo eletromagnético desses elementos. Então, se você dilui mais e succiona, que é um método que a homeopatia usa para liberar essa energia, né? Se você vai fazendo esse processo sequencialmente, você vai aumentando a potência medicamentosa desse elemento. Então, determinadas patologias, por exemplo, quadros agudos que a gente vê nos pacientes, você sabe que você tem que trabalhar com potências mais altas, casos crônicos com potências mais baixas. Então, a gente tem todo um critério de utilização dessas potências medicamentosas. No caso da agricultura, as plantas necessitam de potências mais baixas, quer dizer, a gente trabalha com uma frequência de energia mais baixa. Porém, tem que ser a frequência ideal. É interessante que eu vi o filme, não é? E eu tinha a impressão que você usava potências altas fazendo plus para borrifar aquela água nas plantas, que é uma coisa de borrifar, não é? Eu tinha essa impressão que era alta potência, 200 para cima, na realidade, a gente usa potências mais baixas, a gente pega os elementos, coloca na água, obedecendo uma ordem específica, e aí a gente borrifa uma vez por semana. Uma vez por semana. Uma vez por semana. E o que a gente tem visto, inicialmente ele usou uma vez por semana, né? Atualmente ele não está usando mais, há mais necessidade de usar tanto medicamento. O curioso é assim, você tem assim, grande experiência no consultório com seres humanos e você me contou também com alguns animais, mas como é que é essa técnica de saber a dose, repetir e tal, com a experiência num único